pessoal. Boa noite, Thalita. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite. Desculpem aqui, problema técnico de reinício de computador. Boa noite. Falo agora, mais uma vez, com os três avaliadores, com a doutora Fabíola, a doutora Thalita e o doutor Luiz Gustavo. Então, as orientações aos avaliadores agora já não precisam ser tão prolongadas assim, não é mesmo? Agradeço a vocês por estarem conosco mais uma vez. Hoje foi o primeiro dia da primeira competição de abrangência nacional, né? Competição simulada em direito eleitoral. Então, estamos desbravando e construindo junto a história do Electoral Multi-Court Competition. Sendo muito sucinto, as orientações quanto a tempo, quanto à realização de perguntas durante o tempo de apresentação dos oradores. Doutora Thalita, a senhora vai presidir esta sessão, mais uma vez, agradeço pela sua pronta colaboração conosco. Dessa forma, os pedidos de acréscimo são dirigidos à senhora, a senhora também conduz a sessão, passando a fala entre os oradores. Acredito que as demais orientações da doutora Fabíola e do doutor Luiz Gustavo estavam agora conosco. Então, acabamos de conversar a respeito, né? Ainda é muito recente, está tudo certo. Dessa forma, até pelo horário também, eu vou adiantar aqui a orientação aos competidores, tudo bem? Claro. Mas muito obrigado a vocês três por estarem conosco aqui, a essa hora, contribuindo nessa construção tão bacana. Aos competidores da equipe 148, da equipe 236, muito obrigado por estarem participando desse formato ousado de Multi-Court Competition. Parabéns a vocês. Antes mesmo da apresentação, esse parabéns, porque realmente é importante que vocês entendam que o valor está no trabalho que vocês desenvolveram para se apresentar, não na performance em si, porque é esse trabalho que está construindo em vocês profissionais de alta performance, profissionais capazes de entender, de discutir e construir o direito eleitoral, sobretudo. Aos competidores, eu faço algumas considerações breves quanto ao respeito do tempo de fala, a postura protocolar, pois estamos aqui simulando uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral, então vocês se reportam aos avaliadores que integram este painel com a devida vênia, com o devido respeito. Vocês estão se referindo a juízes, o tempo inteiro tenham isso em mente. O respeito ao tempo. Quanto às orientações também sobre perguntas, aqui temos três juízes que certamente já captaram aí o espírito da nossa Electoral Multi-Court Competition. Então, aos juízes que vocês estejam prontos para perguntar, aos oradores que vocês estejam abertos para receber as perguntas como boas provocações, não como algo que os deixe inseguros ou amedrontados. Imaginem que seja uma boa conversa construtiva e, claro, apenas tenham cautela quanto aos protocolos. Passarei assim a fala para a doutora Thalita, que vai presidir o painel, agradecendo mais uma vez a doutora Fabíola e o doutor Luiz Gustavo. E, perdão, o horário já está... Antes eu preciso pedir às equipes para distribuírem o tempo. O horário aqui eu já estou funcionando mais devagar. Vamos lá, a equipe 148, eu gostaria que um dos membros da equipe 148 agora falasse para que eu possa fazer a divisão do tempo de 15 minutos, conforme a liberalidade da equipe, por favor. Equipe 148. Olá, boa noite. Sou a Gabriela Saik. Vocês me escutam bem? Sim, Gabriela, pode falar. Eu iniciarei a sustentação oral e o João Vitor Giannichini vai completar e concluir. A réplica também será feita por mim. Gabriela, os 15 minutos serão distribuídos de que forma entre você e o João? Serão divididos igualmente, 7 minutos e meio para cada. Então, equipe 148, Gabriela falará por 7 minutos e meio, João por 7 minutos e meio, e a Gabriela fará a réplica. Correto? Correto. Agradeço, Gabriela. Boa sorte, boa rodada. Muito obrigada. Equipe 236. Boa noite. Meu nome é Camila e a nossa divisão de tempo será a seguinte. Eu farei as considerações iniciais pelo tempo de 6 minutos. O tempo restante vai ser, na verdade, 7 minutos de início e o restante para Juan, que é o segundo orador.
e eu farei a réplica. Camila, peço perdão, só para registrar aqui, sem nenhum erro. Você falará por 6 ou 7 minutos inicialmente? 7. 7 minutos. O outro membro de sua equipe, como se chama? Peço perdão, mas são muitas pessoas aqui na sala. Juan. O Juan falará por 8 minutos, então, que é o tempo residual, correto? Isso. E você faz a tréplica. Perfeito. Agradeço, Camila. Bem, Gabriela, João, Camila, Juan, boa sorte, boa rodada. Apenas enfatizo mais uma vez, tenham respeito ao tempo que vocês mesmos delimitaram para suas apresentações e, se vocês chegarem ao último minuto de apresentação e sentirem a necessidade de concluir algum ponto ou algum juiz apresentar algum questionamento já no finalzinho da apresentação, se reportem expressamente à presidente do painel, aqui na ocasião a doutora Thalita, para pedir tempo adicional e ela vai deferir esse pedido conforme sua liberalidade, conforme ela entender seu tempo estritamente necessário para que você possa concluir o seu ponto e a apresentação possa continuar, correto? Desejo a todos vocês uma boa rodada, aos competidores fiquem tranquilos, fiquem calmos, é um momento de aprendizado, e aos nossos juízes, que são também aqui todos, nesse momento, professores, nada melhor que ser um professor na noite de segunda-feira. Bem, muito obrigado. Passo agora a palavra à doutora Thalita, que pode começar os trabalhos e qualquer contato com a comissão organizadora pelo chat. Estou aqui atento à rodada, inclusive ansioso para ver o trabalho de todos vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Aos 20 de julho de 2023, dou por aberta a 7ª sessão do Tribunal Superior Eleitoral do primeiro Electoral Mood Competition, registrando aqui a presença dos excelentíssimos ministros, doutora Fabíola e doutor Luiz Gustavo, componentes da presente sessão. Como último destaque da nossa pauta de hoje, temos um caso, são AIGs que estão em julgamento conexo e uma ação de impugnação de mandato eletivo, que tem como partes José Silva, João Silva, Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista, bem como o Ministério Público Eleitoral. Antes de dar início à oitiva, houve registro aqui de pedidos de sustentação oral, já houve a dispensa do relatório a ser colocado. Gostaria primeiramente de cumprimentar a todos os presentes, parabenizando pelo desafio aqui levado à frente, pela excelência dos trabalhos apresentados em memoriais, agradecendo a organização do evento, por todas as entidades que compõem aqui o Electoral Mooting Competition, e, em especial, aos nossos servidores incansáveis, Laila e Daniel, que estão há horas aqui assessorando, tirando dúvidas e organizando toda essa pauta num trabalho louvável, de fato. Então, destaco a abertura aqui dos trabalhos, tendo em vista que ambas as partes são recorrentes e recorridas, vou abrir primeiramente a palavra aos patronos dos representantes, né, do escritório Pinheiro e Duque Advogados, os quais representam Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista, pelo prazo regimental de 15 minutos. Boa noite, muito obrigada. Inicio então a sustentação oral. Eminente senhor presidente, eminente relator, eminentes ministros, douto procurador-geral eleitoral, caro colega advogado. O caso de hoje chama muita atenção, porque trata de práticas graves, práticas em que 2 irmãos, José Silva
e João Silva, eleitos respectivamente para os cargos de deputado federal e de governador do Paraná pelo partido Whig nas eleições de 2022, cometeram diversos abusos, cometeram diversos ilícitos unicamente para conseguir se eleger. A prática de abuso de poder, tanto religioso quanto econômico, para captar ilicitamente o sufrágio, a realização de propaganda eleitoral antecipada e o uso indevido de meios de comunicação social foram as ações que guiaram os irmãos por todo 2022. O resultado não poderia ter sido diferente. Eles se elegeram, maculando completamente o processo eleitoral, de modo que a normalidade e a legitimidade das eleições não foram asseguradas, violando a Constituição Federal. Pois bem, o presente recurso ordinário, ele tem como objetivo reformar, em partes, a sentença proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e rebater as teses da parte contrária. Inicio destacando como será a minha fala. Tratarei das preliminares. A primeira será em relação às gravações ambientais e a captação ilícita de sufrágio. Em segundo lugar, tratarei da formação de litisconsórcio passivo necessário. E, em terceiro lugar, tratarei do abuso de poder religioso. Inicialmente, em relação às gravações ambientais, sabemos que a primeira foi realizada por um dos funcionários do restaurante de João Silva, quando este, em uma reunião com todos seus empregados, tentou captar ilicitamente os votos. Ele prometeu, caso fosse eleito, cargos no governo, para os empregados que tivessem melhor desempenho naquele ano. Uma reunião desse tipo, uma reunião que não era completamente privada, ela não é protegida da mesma forma que as demais reuniões. E como os empregados foram coagidos dessa maneira, eles tinham não apenas o direito, mas também o dever de informar as autoridades do que ocorreu, de forma que essa prova, essa gravação ambiental, não pode ser considerada ilícita. Em relação à segunda gravação ambiental, que temos nos autos da primeira AIGE, ela foi feita por um funcionário, enquanto este conversava no escritório com o então gerente do restaurante, Pedro Almeida. Essa prova é lícita porque ela foi feita por um dos interlocutores. Não existe aqui, então, uma gravação clandestina, quando ela é feita por terceiros, sem a ciência dos interlocutores. A licitude dessa prova já foi, inclusive, reconhecida pela STF no RE 583/937, de repercussão geral, e ela apenas confirma a primeira gravação. Ela demonstra a tentativa de captar o sufrágio a qualquer custo. O gerente, que era subordinado de João à época, ele informou ao funcionário que a vida de todos eles melhoraria caso o patrão ganhasse as eleições. Ele, inclusive, utiliza a expressão "nos procure", caso o funcionário conseguisse obter esses votos, ele poderia posteriormente pedir ajuda com o que precisasse. Ou seja, demonstra a anuência de João com essa prática ilícita. Ademais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e por proteger um interesse público muito relevante, que é a legitimidade das eleições, comprovando essa captação ilícita do sufrágio, é de rigor que essa prova seja aceita e utilizada no presente caso. Além disso, como segundo ponto, demonstra que houve a formação de litisconsórcio passivo necessário, porque tanto Pedro Almeida, o então gerente do restaurante, quanto Lucas Souza, presidente do Centro Espírita Luz Divina de Curitiba, cuja atuação mencionarei adiante, ambos atuaram em conluio com os irmãos Silva, visando a captar ilicitamente os votos. O próprio inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90 prevê que terceiros podem responder na AIGE. E, ainda que não se tenha ajuizado as demandas com essas duas pessoas no momento anterior, de acordo com Frederico Alvim, em ações eleitorais híbridas, ou seja, em ações que são acumulados pedidos impugnativos, sancionatórios, a solução, quando não se forma o litisconsórcio passivo unitário, é diferente da solução que o processo civil dá, por exemplo. Em sede recursal, o tribunal, percebendo que não houve tal formação, não vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Ele pode analisar a possibilidade de decretar a sanção pedida naquela ação. Exatamente o que pode ser concluído no caso
em comento. Reconhecendo-se a formação desse litisconsórcio passivo, podemos reconhecer a captação ilícita de sufrágio, mas também podemos reconhecer o abuso de poder religioso. É o último ponto. Coisas que não foram reconhecidas na sentença. Quanto a este último, no dia 29 de setembro de 2022, os candidatos José e João Silva, eles participaram de um culto religioso, no qual o presidente do Centro Espírita Luz Divina, em Curitiba, Lucas Souza, ele utilizou da sua posição como autoridade religiosa para aquela comunidade, proferindo discurso favorável aos candidatos em frente a 200 eleitores. O Estado, nós sabemos que ele é laico, né? As eleições também seguem essa ideia, mas sabemos também que os eleitores utilizam a religião diariamente, são influenciados diariamente e levam a religião em conta na hora de votar. Então, a atuação de Lucas e a anuência dos irmãos, que ali se encontravam e nada fizeram para impedir tal abuso, levou ao desequilíbrio do pleito, porque eles utilizaram da fé e da confiança dos presentes, não apenas dos presentes, mas de toda a comunidade espírita, para angariar votos. Segundo Pessinin, a utilização da influência dessas instituições, das autoridades religiosas, pode romper a isonomia entre os candidatos, que passam a não possuir mais condições iguais nas suas candidaturas. Foi exatamente o que aconteceu no caso, daí se configurar esse abuso de poder religioso. Finalizando, por se tratar de responsabilidade por abuso de poder, vale observar o voto da ministra Laurita Vaz no recurso ordinário 406-492, quando o egrégio tribunal, com base no artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90, entendeu que a anuência do candidato quanto a ilícitos dessa natureza pode ser revelada, inclusive, por indícios. Não é necessário uma prova robusta, uma prova completamente robusta dessa participação direta. Basta esses indícios da anuência, o que está demonstrado nos autos. Por todos esses motivos aduzidos, merece reforma a sentença no que tange as preliminares. Em relação ao mérito, passo a palavra ao Dr. João. Muito obrigada pela atenção dispensada. Até este ponto. Excelências, muito boa noite. Boa noite aos caros colegas advogados, representantes da parte contrária. Iniciaremos agora as questões da análise de mérito, que se reduzem a 3 questões principais. Serão elas: abuso de poder econômico, propaganda antecipada, uso indevido dos meios de comunicação. Iniciaremos agora a análise da ocorrência do abuso de poder econômico no presente caso. A primeira análise se residirá em 5 fatos principais que configuraram abuso de poder econômico no caso concreto. Excelências, trata-se aqui de réus que realizaram 75 eventos presenciais na época em que eram ainda pré-candidatos a governador e a deputado federal. Esses eventos contaram com aparições tanto em locais públicos como agendamentos em locais fechados, em que esses réus se utilizaram, portanto, inclusive de recursos financeiros para a reserva desses locais, configurando, portanto, o primeiro fato para o abuso de poder econômico. Em segundo lugar, tem-se que os réus se utilizaram de empresa de marketing destinada à ocorrência das propagandas para, então, pré-candidatura, fato que revela, portanto, a ocorrência de gastos excessivos em sede de pré-candidatura, que excedem, portanto, os gastos médios para este tipo de momento de pré-candidatura eleitoral. Como terceiro fato, temos também a apresentação pelo Partido Comunista de determinados gastos que violam a legislação eleitoral por excederem a margem de gastos tidos como lícitos em sede de pré-campanha. O Partido Comunista apresentou algumas evidências de gastos ilícitos efetuados por ambos os candidatos. Apesar de o Partido Comunista fazer parte da coligação dos ora-réus, portanto do Partido Whig, tal fato a jurisprudência deste egrégio tribunal já decidiu a respeito, admitindo essa possibilidade de apresentação dos gastos ilícitos por membro da coligação, no agravo regimental no recurso especial eleitoral de número 20.977, cujo relator fora o ministro Luiz Carlos Madeira. O penúltimo fato revestem-se do caso dos gastos da pré-campanha
efetuarem o dobro dos gastos em sede de pré-campanha do que foram os gastos em sede da campanha propriamente dita, configurando, portanto, por si só, excessivos esses gastos em sede de pré-campanha. E quinto e último fato, revelam-se os fatos de que os réus em conjunto gastaram R$8.000 acima do limite previsto para as campanhas de deputado federal e de governador, portanto, finalizando aqui os 5 fatos que configuram o abuso de poder econômico, no caso, ora em comento, justificando por si só a cassação dos mandatos eletivos com decretação da inelegibilidade. Portanto, porém, excelências, não é só, temos ainda a ocorrência da propaganda antecipada por ambos os, então, pré-candidatos. Esses pré-candidatos, eles realizaram, a partir de 10 de janeiro de 2022, diversas reuniões, como falamos anteriormente, de número 75, para sermos mais concretos, o que fez com que o público soubesse, os eleitores soubessem, desde então, de sua candidatura, em momento pretérito, a que isso pudesse ter sido feito, portanto, configurando a propaganda antecipada pelos, então, pré-candidatos João e José Silva, fato que contraria o disposto no inciso 2º do artigo 3º da resolução de número 23.610 deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral, por violar os fatos previstos como lícitos em sede de pré-campanha. Portanto, no último caso da nossa exposição, temos também o uso indevido dos meios de comunicação. Temos no presente caso que uma das rádios em que os pré-candidatos fizeram as suas campanhas, uma destas rádios pertencia à família Silva, portanto, beneficiando João Silva por conferir-lhe 60 minutos a mais em relação aos outros pré-candidatos em 4 oportunidades distintas, violando, portanto, a isonomia da participação de todos os candidatos em sede de pré-campanha, violando, portanto, a isonomia prevista no inciso 1º do artigo 36A da Lei de Eleições. Além disso, temos também a participação, a presença de ampla divulgação de fake news, no caso em comento, de notícias falsas, elaboradas de forma a beneficiar ambos os réus, do caso ora em comento, e espalhadas de forma plural por meio de mecanismos, por exemplo, como o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp e outras redes sociais como Facebook e Instagram, conforme visto, por meio da divulgação dos meios de prova, que no caso são print screens, amplamente admitidos por este egrégio do Tribunal Superior Eleitoral como meios de prova, conforme podemos observar no recurso especial eleitoral de número 45.502, de relatoria do ministro Og Fernandes. Portanto, pleiteamos aqui, excelências, a manutenção da condenação dos réus pelos motivos elencados. Pleiteamos, primeiramente, portanto, a reforma do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no que diz respeito às questões preliminares, bem como a manutenção no que diz respeito às questões de mérito, de forma a manter a condenação pela perda dos mandatos eletivos dos réus a deputado federal e governador do Estado do Paraná, bem como a decretação de inelegibilidade pelo período de 8 anos. Muito obrigado pela atenção, excelências. Uma boa noite. Boa noite. Antes de finalizar, gostaria só de fazer 2 questionamentos, esclarecimentos, um dirigido à Gabriela e a doutora Gabriela e ao doutor João, no que diz respeito à existência de previsão legal com relação à tipificação do abuso de poder religioso, com relação ao doutor João, com relação à existência de um limite, da previsão de um limite de gastos em pré-campanha, e já indago também os demais membros da nobre turma julgadora se teriam algum outro questionamento, e depois também já corrigimos o tempo para que não haja prejuízo. Doutora Fabíola e doutor Luiz, se tiverem... Excelentíssima
presidente. Eu tenho a mesma consideração e até comentar com Vossa Excelência que, em relação ao abuso de poder político, que é uma das preliminares, né, pela reforma, por isso uma das questões do recurso, justamente no ponto em que, se há alguma previsão legal em relação a isso, e qual a base para pedir a reforma do acordo ACOA em relação a esse ponto. Presidente, no que diz respeito ao abuso do poder político, eu também tenho um questionamento, pode ser dirigido à doutora Gabriela. Me parece que o abuso do poder político veio a ser discutido nos autos apenas posteriormente ao trâmite da AIGE por meio de um aditamento. O meu questionamento é se esse aditamento não seria intempestivo, doutora Gabriela, na medida em que ele veio depois do decurso do prazo para o ajuizamento da AIGE. Esse é o meu questionamento. Eu tenho um outro questionamento para o doutor João Vitor. Doutor João Vitor, o senhor menciona, no que diz respeito ao abuso, ou melhor dizendo, à AIGE, a ação de investigação judicial eleitoral, que uma das matérias que caracterizaria, que levaria à procedência da ação seria a realização de propaganda antecipada. Minha dúvida, doutor João, propaganda antecipada é matéria passível de ser arguida em ação de investigação judicial eleitoral, considerando os limites do artigo 22 da Lei Complementar 64/90? Agradeço. Já concedo a palavra com um acréscimo de 2 minutos dentro do prazo regimental previsto. Quem desejar começa, a doutora Gabriela, se puder iniciar, e depois doutor João. Obrigada, excelências, pelas perguntas. Em relação ao abuso de poder religioso, não há previsão legal expressa em relação a este, mas é considerado pela jurisprudência em relação ao abuso de poder político. E o abuso de poder religioso, ele viola o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, bem como o artigo 19, inciso 1º, que estabelece essa separação entre Estado e Igreja e sobre a própria inviolabilidade da liberdade de crença, assegurando o livre exercício dos cultos, enfim. Em relação ao aditamento da denúncia especificamente, eu trato dessa questão em relação ao aditamento do Ministério Público Eleitoral. Foi feita justamente porque todas as provas trazidas eram fatos públicos e notórios. Pelo artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90, eles poderiam ser trazidos pelo Ministério Público e reconhecidos pelo tribunal, ainda que o aditamento tenha sido feito após a citação. Enfim, eram fatos que corroboram com todas as alegações e são provas robustas dos acontecimentos, todos os ilícitos e abusos dos irmãos. Muito obrigada pelas perguntas. Se estiverem satisfeitos, passo a palavra ao Dr. João. Excelências, muito obrigado pelos questionamentos e pela oportunidade para que possamos esclarecer tão importantes dúvidas que foram aqui elencadas por suas excelências. Primeiramente, a respeito do gasto médio que poderia ser realizado em sede de pré-campanha, temos que não existe uma limitação específica, trata-se, no caso, de uma questão de construção jurisprudencial de sentido normativo ao gasto médio que poderia ser realizado pelos, então, pré-candidatos. Portanto, por isso, a referência ao gasto médio que poderia ser realizado em sede de pré-campanha. Excelências, eu posso continuar para responder apenas a segunda pergunta? Consulto aqui, mas entendo que poderíamos permitir, concedendo o acréscimo de tempo à próxima parte, então consideraríamos mais 1 minuto para a finalização da resposta. Obrigado, excelência. Então, para a resposta do segundo questionamento, acerca do artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 1990, temos, portanto, que a campanha antecipada pode ser configurada, neste caso, pela ampla divulgação de propagandas por meio de aplicativos de mensagens e também pelas 75 reuniões que foram efetuadas tanto em locais fechados e abertos, e que pelo caput do artigo 22, possível, portanto, o ajuizamento de ações de investigação no caso deste tipo de conduta. Portanto, entendo sim
possível a ação de investigação judicial eleitoral no caso de propaganda antecipada, a fim de que possam ser verificadas eventuais incorreções, ilicitudes nessa divulgação, que no caso fora comprovado por meio da ampla divulgação de fatos por meio de mecanismos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, e maculando, portanto, todo o processo eleitoral. Muito obrigado, excelências. Uma boa noite. Agradeço pelas brilhantes sustentações orais. Antes de passar a palavra dos causídicos dos representados, gostaria de fazer um reparo importante, um agradecimento também à nossa servidora Monique, que também está aqui integrando, pelo outro grupo não estava, então agradeço também à servidora Monique por todo o trabalho e empréstimo que tem também realizado. Nesse sentido, já passo a palavra aos representantes do escritório Peron e Simão Advogados, que representam José Silva e João Silva, pelo prazo regimental com os acréscimos conferidos à parte tal como determinado. Primeiramente, então, chamo aqui à tribuna a doutora Camila para que realize sua sustentação oral. Boa noite a todos, excelentíssimos senhores ministros, nobres colegas advogados. A parte acusatória sustenta alegações acerca de condutas dos irmãos Silva que tenham interferido na normalidade e na legitimidade das eleições. Contudo, conforme vai se expor nesse argumento defensivo, as condutas foram irrelevantes, tanto no que tange à gravidade, também no que toca a esse requisito de normalidade e legitimidade do pleito. Elas não tiveram condão de macular o processo eleitoral. De início, eu vou falar acerca das preliminares, requerendo desde já que essa Corte Superior tenha o mesmo entendimento que a Corte Regional teve acerca da captação ambiental, também do litisconsórcio passivo. Bom, a agravação ambiental, ela traz consigo a falsidade, a indução do discurso. Quando eu falo, eu já busco do interlocutor uma resposta. E foi isso que o funcionário fez ao buscar o diálogo com o senhor gerente, o Pedro Almeida. Ele já buscou trazer elementos que pudessem induzir o gerente a essa possível captação ilícita de sufrágio. E por muito tempo, essa Corte Superior entendeu pela ilicitude dessa prova justamente por ferir a privacidade, a intimidade, bem como pelo contexto em que foi gravada, numa reunião privada, em um ambiente também privado, uma reunião que era só de funcionários com o gerente. Do mesmo modo, o termo de declarações é prova singular, que também não merece ser acolhida para o fim de se arguir suposta captação ilícita de sufrágio. Em sequência, acerca do litisconsórcio passivo necessário, é certo que tanto o beneficiário quanto aquele que cometeu o suposto ato ilícito devem integrar a lide, porque tem que trazer argumentos defensivos, também podem sofrer sanções. Tanto o Lucas Souza quanto o Pedro Almeida, Lucas Souza era a autoridade religiosa do Centro Espírita que supostamente proferiu um discurso em favor dos candidatos. Eles teriam que ter vindo aos autos apresentar seus argumentos defensivos. Também o gerente do restaurante, que teria feito essa suposta captação ilícita, bem como o vice-governador. O que é que a gente observa? Nas 3 AGEs, em nenhuma delas houve a citação do vice-governador para integrar o polo passivo. E ele sofreria os efeitos de eventual cassação do mandato do candidato a governador João Silva. Por essa razão é que se pugna que observa essas questões do litisconsórcio passivo. Ainda sobre o ajuizamento da AIGE. A primeira AIGE foi ajuizada antes mesmo do registro de candidatura dos irmãos Silva. Ora, antes do registro de candidatura,
existia uma mera expectativa de que eles viessem a disputar o pleito. Como se pode ajuizar uma ação de investigação judicial eleitoral se nem sequer existe ainda um candidato beneficiário de eventual abuso? Por outro lado, o aditamento feito pelo Ministério Público ocorreu após a diplomação dos candidatos. A diplomação ocorreu em 18 de dezembro de 2022 e o aditamento em 15 de abril de 2023. Os fatos trazidos foram novos, porque trata do quê? Do abuso religioso, além da planilha elaborada pelo Ministério Público acerca dos supostos gastos além do limite. Seriam R$8.000, além do limite previsto para cada candidato, e que na pré-campanha eles teriam gastado o dobro. Certo, só que esses fatos foram trazidos bem depois da diplomação, o que não é mais cabível, porque esse Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento de que o ajuizamento é cabível a partir do registro de candidatura e o termo final para o seu ajuizamento é justamente a diplomação. Então, ocorrida a diplomação, não se adita mais a AIGE, tampouco é permitido ajuizar. Então, por este motivo, os fatos devem ser desconsiderados. Tanto no que toca o abuso religioso, tanto no que toca esses gastos excessivos que o Ministério Público deseja imputar aos candidatos. E mesmo se você considerar esse abuso do poder econômico, você tem que ver que os candidatos, de forma alguma, tiveram conhecimento de que esse conteúdo seria veiculado nessa reunião que eles participaram, nem sequer subiram a esse palanque, e a gravidade dessa conduta, apenas 200 eleitores supostamente escutaram esse discurso favorável, que se cuidou de alegações genéricas, porque no teor dos autos não consta o que foi veiculado nessa suposta fala. Não foi um pedido explícito de votos. Eu passo agora a falar ao meu colega de defesa. Boa noite, Vossas Excelências, excelentíssimos representantes desta Corte. Dando continuidade, em relação ao mérito, foram alegadas 3 teses em sede de condenação por parte da Corte Regional, quais sejam a configuração da propaganda antecipada nos atos de pré-campanha, o abuso de poder econômico e os devidos meios de comunicação. No que diz respeito ao primeiro ponto, que seria a configuração da propaganda antecipada, foi acolhido o teor acusatório das AGEs, ajuizadas tanto pelo candidato Carlos Cunha quanto pelo Ministério Público. No entanto, desde já, é importante afirmar que a própria Corte Regional reconheceu que não houve um pedido explícito de votos durante os atos realizados. Como consta nos autos, foram realizados cerca de 75 eventos. No entanto, o artigo 36A da Lei 9.504, 97, afirma que os candidatos podem participar de eventos e podem fazer menção à pertencer candidatura desde que não envolva pedido explícito de voto, que, como foi mencionado, foi acolhido pela Corte Regional. Ou seja, não se encontra neste ponto nenhuma irregularidade nos atos realizados pelos irmãos Silva. Além disso, é importante destacar que eles nunca participaram de nenhuma campanha eleitoral, nunca participaram de nenhuma corrida eleitoral. E por não terem conhecimento do público, as redes sociais são de extrema importância para que eles possam demonstrar o interesse nessa candidatura. Dando continuidade no que diz respeito ao suposto abuso de poder econômico, como se sabe, não existe um teto legislativo para os gastos de pré-campanha, apenas da campanha propriamente dita. Apesar disso, apesar da ausência da obrigatoriedade de prestação de contas dos gastos de pré-campanha, os irmãos Silva discriminaram esses gastos junto à prestação de contas parcial, como foi acostado aos autos pelo próprio Ministério Público, e
Apesar de terem sido acostados pelo Ministério Público, isso foi feito apenas no aditamento intempestivo da AGE, ou seja, isso não deve ser acatado judicialmente. Além desses fatos já mencionados, é importante destacar a jurisprudência da Corte Superior, que é pacífica ao disciplinar que a caracterização do abuso de poder econômico não pode ser fundamentada em meras presunções, deve ser demonstrada por meio de provas robustas. Ainda em relação à questão jurisprudencial, o TSE tem entendido a teoria do alcance do pré-candidato médio. E no teor do agravo de instrumento 924/2016, 626/0242, São Paulo, a Corte Superior entendeu que a completa exclusão de dinheiro arrecadaria em graves limitações fáticas do exercício da liberdade de expressão, porque mesmo as formas mais comezinhas de propaganda carregam naturalmente os respectivos custos intrínsecos. No que diz respeito ao uso inadequado dos meios de comunicação, nos autos constam que houve um disparo massivo de fake news, mas os próprios autos afirmam que isso foi feito por meio dos apoiadores dos candidatos e não dos próprios. Então, como se sabe, eles não podem ter a responsabilidade, não podem sofrer a responsabilidade de atos realizados por outras pessoas, pelos seus apoiadores. E seria de encontro ao princípio da responsabilidade pessoal. Ainda sobre... Eu vou indagar, doutor Juan, se há outros questionamentos sobre a questão de serem os candidatos beneficiários do ato, e gostaria de já registrar também um pedido quanto a uma das preliminares, quanto a uma manifestação sobre o princípio da estabilização da demanda. Também já abro para os demais julgadores se teriam algum questionamento aqui. Então, podemos seguir. Qualquer necessidade podem abrir diretamente. Só para encerrar, no que diz respeito às entrevistas na rádio local, como foi acostado nos autos, essas entrevistas ultrapassaram cerca de 60 minutos. No entanto, foram entrevistas durante um período de 6 meses. E esse período, esse tempo excedido foi num prazo de 4 entrevistas, ou seja, cerca de 15 minutos em cada entrevista. No entanto, não se deixou de analisar a isonomia entre os candidatos, uma vez que estes também participaram destas, tiveram seu espaço cedido. Então, diante de tudo que foi abordado, espera-se que sejam afastadas as alegações de propaganda antecipada, do abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, com o imediato estabelecimento do mandato dos eleitos, João Silva e José Silva. Obrigado e dispenso. Sobre os questionamentos, alguma manifestação? Sim, sobre a questão, doutora, acerca da estabilização da demanda, certo? Exato. Perfeito. Quando o Ministério Público aditou a AGE, já havia tido a instrução, inclusive entre os meses de fevereiro e março de 2023, já tinham sido ouvidos, já tinham sido realizadas oitivas de funcionários e gerentes do restaurante, os eleitores que supostamente compartilharam as mensagens, e o que a gente vê é que eles trouxeram fatos novos, como se vê das demandas anteriores, e nada se falava sobre abuso do poder religioso, e, além disso, não se tinha essa alegação de que na pré-campanha tinham sido feitos o dobro dos gastos da campanha propriamente dita. Então, esses fatos trazidos pelo Ministério Público são novos e são estranhos ao que já tramitava nos autos quando a lide já estava, de fato, estabilizada. Acerca do que a senhora indagou sobre ser beneficiário da conduta, certo? Como se sabe, nas eleições, a gente envolve discursos apaixonados e os candidatos não têm como conter aquilo que os candidatos não têm como conter aquilo que os eleitores propagam nas redes, e é próprio da liberdade de expressão, do debate democrático, que eles
falem sobre muitas coisas e usem argumentos múltiplos. Como se viu, a disseminação ocorreu por meio privado, seria por WhatsApp ou por chat de Instagram. Então, não teria como os beneficiários terem ciência de que estaria sendo disseminada. E se você vê o teor do que estava sendo disseminado, é mais prejudicial que benéfico, porque imputa a eles o quê? Feitos de gestões anteriores. Qualquer eleitor que pudesse pesquisar veria que eles nunca foram eleitos a nada, sequer candidatos, como eles poderiam ter feito essas obras de gestões anteriores. Seria impossível. E um gestor, por mais simples que fosse a pesquisa, e o eleitor, por mais simples que fosse a pesquisa, poderia ver que o conteúdo era inverídico. Então, o conteúdo sequer era apto a iludir qualquer que fosse o eleitor. Agradeço pelos esclarecimentos prestados e gostaria também de cumprimentá-los pela excelente sustentação realizada. Registro também aqui, antes de darmos início à nossa réplica e tréplica, parabenizar de fato os representantes aqui, não obstante muitas vezes o nervosismo do momento, mas que conseguiram realizar bem trazer bem suas colocações, tendo exposto de forma clara os fatos que estão aqui em discussão. Sem mais delongas e pelo avançado da hora, já passaremos então à fase de réplica e tréplica. Nesse sentido, doutora Gabriela, né, que realizará a réplica por parte dos representantes Carlos Cunha, Marcos Rocha e Partido Comunista, concedo-lhe a palavra pelo prazo regimental. Obrigada, excelências, pela oportunidade. Em sede de réplica, me direciono a certos pontos principais. Em relação ao ajuizamento da primeira AGE antes do registro da candidatura, o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90 não fixa um termo inicial para o pedido de abertura da investigação judicial, e a própria doutrina entende que é sim possível o ajuizamento antes do registro de candidatura e a partir do início do processo eleitoral. José Jairo Gomes, Rodrigo Lopes Ilho vão nesse sentido, então não há que se falar em ausência de interesse de agir. Quando Carlos Cunha vislumbrou no ajuizamento da primeira AGE a ocorrência de graves ilícitos cometidos pelo pré-candidato João Silva. Em relação ao aditamento da denúncia do Ministério Público Eleitoral, reafirmo que eram fatos públicos, fatos notórios, e conforme o artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90, poderiam sim ser utilizados para conhecimento desses abusos ilícitos cometidos pelos irmãos. A gravação ambiental, como demonstrei, também é ilícita, porque não há que se falar em gravação clandestina, porque não foi realizado por terceiros, mas sim por um dos interlocutores nos dois momentos. Em relação ao mérito, o que se alegou foi basicamente que não eram números graves. Os 75 eventos não eram tantos eventos, os 60 minutos a mais não eram tantos minutos a mais assim, e que 200 eleitores não eram tantas pessoas assim. Mas, na realidade, qualquer captação ilícita de sufrágio, se um voto foi captado ilicitamente, toda a eleição, ela não é mais legítima, não há mais normalidade, princípios constitucionais são violados quando do acontecimento destes ilícitos e abusos. Por isso, reitero tudo da minha exposição e do meu colega de bancada, reafirmando a necessidade de acolhimento do presente recurso ordinário com a reforma da sentença em relação às preliminares e o acolhimento do mérito, de forma que a cassação dos mandatos deve ser confirmada, bem como a inelegibilidade dos irmãos Silva por 8 anos. Muito obrigada pela atenção dispensada. Boa noite.
Muito obrigada, doutora Gabriela. Já passo a réplica à doutora Camila, a tréplica pelo prazo regimental. Perfeito. O que a gente discute nesses casos é o abuso. E o abuso, ele só pode ser aferido mediante a gravidade das condutas. Bom, acerca do termo inicial para a propositura da AIGE, de fato, a jurisprudência é pacífica. Aqui no nosso memorial, eu cito o recurso ordinário 102/65, no qual o ministro Gilmar Mendes fala: o termo inicial para a propositura da AIGE é o registro de candidatura, sob pena de total inutilidade do processo se o representado não pleitear sua candidatura. Ora, se ele não pleiteia sua candidatura, todo aquele processo, como citou o ministro Gilmar Mendes, vai ser inútil. Acerca do aditamento pelo Ministério Público, se reitera o que já foi dito, é intempestivo e aqueles fatos que foram trazidos, bem como a prova documental, ela também não pode ser válida, não pode ser analisada nesse processo. Em sequência, o que é que se quer dizer? Não é que se quer minorar ou fazer diminuir as eventuais condutas que a acusação imputa aos candidatos. Mas vejamos, a pré-campanha é lícita e o artigo 36A determina atos que podem ser feitos. E dentro desse escopo foram as condutas dos candidatos. Ora, eles se declararam pré-candidatos, fizeram um vídeo em suas redes sociais acerca da nova política. Quem não fala da nova política? A nova política diz sobre o dever de probidade, diz sobre o dever de transparência, e sobre isso eles falaram, nenhuma irregularidade. 75 eventos que a acusação também insiste em dizer que foram suficientes e graves para desestabilizar o pleito. Tem que ser dito que esses eventos foram divididos durante 180 dias por diversas regiões, alguns fechados, sem a presença de nenhum eleitor. Então, tem que prevalecer nesses autos a vontade popular. 68% escolheram o candidato João como governador e José Silva como deputado federal mais votado do Brasil. Será que esses atos realizados na pré-campanha foram suficientes para trazer para eles essa massiva votação? Será que houve gravidade nesses atos de pré-campanha que macularam essas eleições a ponto de trazer para os candidatos essa votação que eu já mencionei? Então, tem que se analisar. A propaganda antecipada somente pode ser considerada somada a esses demais abusos. Acerca da captação ilícita, como já foi dito, não há como se considerar. Os candidatos não eram candidatos, não eram perfeitos. Agradeço as exposições finais aqui colocadas. Antes de passar a palavra, gostaria de novamente cumprimentá-los aqui. É de fato um grande desafio estar aqui presente. Vocês já foram classificados, já são de fato, tem todo um valor de estarem aqui entre grandes turmas que foram aqui trazidas, com seus orientadores conhecidos do ramo eleitoral. Nós que somos entusiastas ficamos felizes, né, da área, por termos visto tantas inscrições e tão boas exposições realizadas até aqui. De fato, já com uma boa preparação para o futuro, seja como advogados ou seja também como desembargadores, juízes e ministros e ministras. Esperamos aqui também que esse seja um incentivo a toda essa prática. Reitero também que ficamos felizes aqui com a paridade, tem muitas mulheres presentes, que têm exposto e colocado muito bem as suas razões para decidir. Isso tanto como avaliadoras também aqui presentes, muitas mulheres. Então, registramos e esperamos que isso
também fique sempre, seja sempre a se seguir aqui dentro do que nós esperamos da área. Bom, antes de finalizar, eu gostaria de abrir mesmo a palavra a cada um dos nossos julgadores para breves considerações finais. Vou começar, primeiramente, a excelentíssima ministra Fabíola, em seguida ao Dr. Luiz Gustavo. Obrigada, Excelência, pela palavra. Cumprimento a todos, né, os expositores e debatedores, aos advogados, vocês estão de parabéns. A lei será muito bem analisada, com, inclusive, a ajuda aos julgadores, a exposição que vocês fizeram, tanto nos memoriais, quanto nas sustentações orais. Parabéns a todos, né, e agora os casos serão analisados. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, senhora presidente, por ter sido convidado a fazer parte desse debate, desse julgamento simulado. Gostaria de cumprimentar a todos pela qualidade do debate, dos argumentos. Todos aqui buscaram sempre base doutrinária e jurisprudencial, evidenciaram a pesquisa que realizaram. E é muito bom ver jovens pesquisando direito eleitoral, mencionei isso no julgamento anterior. Em especial, nós sabemos que o direito eleitoral é uma disciplina optativa nas grades dos cursos de direito, né? Então, ver alunos que optaram por estudar, aprofundar a pesquisa e participar de um debate com essa qualidade é muito gratificante. Então, cumprimento a todos e devolvo a palavra. Agradeço novamente, de fato registro o alto nível aqui da organização, das entidades que têm se unido para promover o direito eleitoral, tendo a competição como forma também de incentivar e aí trazer grandes estudiosos, esperamos, ao direito eleitoral. O caso é bastante complexo, traz muitas questões a serem levantadas, às vezes não é fácil saber dividir o tempo no que importa mais, o que importa menos, e qual a emoção que vai se trazer ali em cada uma das posições, e isso conta muito também, né? Como se colocar, mas todos estavam aqui conhecendo bem o caso. A única coisa que eu acho que faltou um pouquinho, que a gente podia discutir um pouco mais sobre a eficácia das decisões, que é um tema também bem discutido na jurisprudência e que também geraria bons debates aqui, mas, como disse, tem muitas matérias ali a serem colocadas e acredito que vocês estejam todos preparados e tenham se apresentado da melhor forma. Parabéns novamente e agradeço aos meus colegas que estão aqui presentes. Um prazer também. E, de novo, Laila, Monique, Daniel, agradecemos aqui por todo o empenho que tem realizado todo esse trabalho. Pergunto, inclusive, a vocês, Laila, Monique e Daniel, se podemos encerrar, então, a sessão. Em nome da comissão, agradeço aos excelentíssimos avaliadores e podemos encerrar. Muito obrigada. Nesse sentido, dou por encerrada a última sessão do dia 20 de julho de 2023 do Tribunal Superior Eleitoral, do primeiro Electoral Moot Competition. Muito obrigada a todos. Antes de finalizar, só gostaria de mais uma palavrinha agora como operadora do direito e o que vocês também serão muito em breve. Eu parabenizo a todos vocês, aos estudantes, a coragem que vocês estão tendo de estar aqui. Parabéns, vocês dominaram, vocês estudaram muito bem para estarem aqui e continuem assim. O direito eleitoral precisa de pessoas como vocês, né? Nós operadores que já somos, não é? Dr. Luiz Gustavo, meu colega daqui do Paraná também, e precisamos de pessoas assim. E parabéns pela iniciativa também da Moot, né? Da Moot Court. E são programas assim, competições assim, que enaltecem e vão engrandecer, assim, enaltecem e vão trazer ao direito eleitoral, e trarão ao direito eleitoral mais conhecimento e mais amplitude, para que todos saibam que a gente está lidando aqui o direito eleitoral. Eu sempre falo, eu leciono a respeito, né, uma das matérias optativas, que ainda estamos, né, batalhando muito para que essa matéria seja curricular, porque o direito eleitoral é democracia pura, é onde a gente escolhe nossos representantes. E como vocês mesmos disseram,
vale mais, né? A vontade do eleitor, né? Ou a legislação. Então, isso tudo está muito em debate, a gente tem que ser, e é uma questão muito, muito sensível e muito forte, e a gente tem que lutar pela democracia. E a justiça eleitoral, o direito eleitoral, sim, eles que conformam, né, essa parte toda, e nós, operadores, temos que lutar por isso, né, para que o direito seja feito, né, seja aplicado. Parabéns a todos. Excelente, Fabíola, muito bom. É isso. Obrigada. Então, agora damos de fato por encerrado. Muito obrigada a todos.